o mês de dezembro é um mês cheio de emoções, né? Talvez a gente fique reflexivo, talvez cansado, muito provavelmente, esperançoso pelo que vem, ansioso para comer as comidas de Natal, né? Que são muito boas, para se empanturrar de uvas passas, né? Talvez a gente tenha esses sentimentos aí nesse mês. A verdade é que o mês de dezembro é um mês cheio de coisas muito boas, músicas muito bonitas, programações diferentes. Talvez na escola dos seus filhos você tenha apresentações diferentes, formaturas, né? Grandes momentos. Isso é muito bom. Só que a gente nunca pode esquecer que em dezembro nós celebramos o Rei. Nós celebramos o nascimento do Rei Jesus. Aquele que é Rei sobre todas as coisas. Aquele que um dia voltará e todos reconhecerão o seu reinado sobre suas vidas e sobre todas as coisas, né? Nós celebramos o nascimento do Rei, o Rei que veio restaurar tudo aquilo que estava quebrado, tudo que está quebrado, né? Mas esse mês então nós vamos falar sobre esse Rei que nasceu. E hoje eu gostaria de começar essa nossa série de sermões falando a respeito da necessidade de um Rei, né? Nós precisamos de um Rei, isso é um fato. A minha pergunta é, por que nós precisamos de um Rei? Hoje eu gostaria que nós gastássemos um pouco de tempo com isso. Respondendo a pergunta, por que é que eu preciso de um Rei sobre a minha vida? Por que eu necessito tanto assim de um Rei? O que acontece quando não existe um Rei na minha vida? E para isso nós vamos olhar para um texto lá de Juízes no capítulo 21, o versículo 25. Eu gostaria de ler nesse momento, eu gostaria que você lesse comigo também. Eu estou usando aqui a nova versão, a nova Almeida atualizada. Nós vamos meditar nesse verso, mas olhar para uma história um pouco maior, que faz referência a esse versículo, que é o capítulo 19 de Juízes, tá? Mas vamos ler juntos então, Juízes 21, versículo 25. Você pode ler comigo? Diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Amém? Eu gostaria de orar. Vamos orar nesse momento, antes de nós entrarmos no texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela preciosa oportunidade que nós temos aqui de refletirmos na Tua palavra, de sermos edificados, ó Pai, pela Tua voz aqui, pela Tua palavra escrita para nós. Que o Senhor possa trabalhar os nossos corações, falar conosco pelo Teu Espírito nesta manhã. Que o Senhor possa nos revelar e nos mostrar as verdades que o Senhor tem aqui nesse texto, aquilo que o Senhor quer que trabalhemos em nossas vidas, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. E que o Senhor possa fazer isso através, mas apesar também de mim. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se você já leu o livro de Juízes, já gastou um tempinho com o livro de Juízes, mas o livro de Juízes é um livro sangrento. É um livro muito caótico, e esse verso demonstra isso. Esse verso, ele na realidade é como se fosse um refrão no livro de Juízes. Ele muitas vezes ecoa essa expressão de que naqueles dias não havia rei em Israel. Algumas vezes você vai encontrar isso no livro de Juízes, né? E nesse momento é o desfecho, talvez da história mais sangrenta que existe em todo o livro. Que ela começa lá no capítulo 19. Porque lá no início do capítulo 19, ele começa o capítulo com a mesma expressão. Naqueles dias não havia rei em Israel. E aí ele começa a contar uma história. A história do levita e sua concubina na cidade de Gibeá, né? A cidade da tribo de Benjamim. Essa talvez seja então a história mais sangrenta desse livro. Eu gostaria de contar para você essa história, né? Antes da gente contar essa história, eu gostaria já de te pedir desculpas por um texto tão violento que é. O capítulo 19 de Juízes é um texto para quem tem estômago forte. Quem tem estômago fraco talvez sinta muito comovido por aquilo que acontece e incomodado com o que acontece. Mas é palavra de Deus para nós e serve para aprendermos a respeito da nossa necessidade de um rei. Do porquê que nós precisamos tanto de um rei, né? Eu gostaria de contar para você a história. Não vou ler o texto todo do capítulo porque ele é muito longo, mas eu quero te contar de uma forma resumida o que acontece em Juízes capítulo 19. Começa a história dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel. E aí vai dizer que um levita, lá de Efraim, onde ele morava, esse levita ele toma para si uma concubina de Belém de Judá, né? A história começa assim.
um homem de Deus, um servo de Deus, um levita que dedicava a própria vida, não ao trabalho, não ao cultivo manual, mas sim ao serviço na casa de Deus. Ele toma para si uma amante. Era isso que era uma concubina. Ele não toma uma esposa, ele toma uma amante. E ele então, diz o texto que ela se irrita com ele, eles têm um desentendimento, e ela sai de casa e volta para a casa de seu pai, né? Algumas versões vão dizer que ela cometeu adultério contra ele, só que essa não é uma tradução muito exata, e as traduções mais recentes têm escolhido dizer que ela se irritou com ele. Foi uma desavença entre os dois, né? Então ela volta para a casa de seu pai em Belém de Judá. Ela fica lá por 4 meses, e então o levita vai com o servo dele, com alguns animais, ele vai para lá, para reaver a sua concubina, né? Ele vai para lá, e ele é bem recebido pelo pai da moça. É interessante notar que a história não menciona nenhum nome, tá? Não menciona nome de ninguém, descendentes de ninguém, antecessores de ninguém, não menciona nada. Só menciona que era um levita, era sua concubina, era o sogro da concubina. Era o sogro do levita, o pai da concubina, né? Então, ele vai lá reaver a sua concubina. Ele chega lá e ele é bem recebido, eles têm refeições juntos. Ele é bem quisto ali naquele local, e parece que o sogro dele quer ter a presença dele, porque ele é um homem de Deus, ele é um levita, né? Então, ele fica ali um dia, fica 2, fica 3, ele fala, preciso ir, nós precisamos voltar para a nossa terra, né? E ele com sua concubina. Mas o sogro insiste, não, fique aqui mais uns dias, fique aqui mais um tempo, vamos comer, vamos passar mais tempo juntos, né? E ele fica um 4º dia. Então, chega o 5º dia, ele fala, nós precisamos ir, estamos aqui faz muito tempo. Então, o sogro mais uma vez, coma alguma coisa, fica até mais tarde, por favor. E ele fica. Mas dá o entardecer daquele 5º dia, ele vai embora. Ele pega o seu servo, ele pega os seus animais, ele pega a concubina e ele vai embora. E ele vai voltando na direção da sua terra. Mas era uma jornada longa, não era uma jornada rápida de um dia, e já estava tarde, né? E aí de repente eles passam por uma cidade de Jebus, diz o texto. A cidade dos Jebuseus. Jebuseus não é povo de Israel. E o servo dele diz assim, vamos entrar aqui na cidade dos Jebuseus, vamos achar um lugar para a gente poder passar a noite. Mas o levita fala, imagina, eu não vou passar a noite em terra estranha, eu não vou passar a noite em terra de Jebuseu, porque não é povo de Israel. Imagina o que pode acontecer. Ele diz, não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. E aí ele fala, vamos um pouco mais adiante. Mais adiante tem a cidade de Gibeá, tem a cidade de Ramá. Vamos mais adiante. E eles fazem isso. Eles vão mais adiante, chegam até a cidade de Gibeá. Quando eles chegam em Gibeá, eles não encontram lugar para se hospedar. Eles não encontram alguém que possa recebê-los. E o que eles fazem? Eles vão ficar numa praça. Eles vão ficar numa praça. Mas aí passa um senhor, também sem nome. Apenas um senhor. Esse senhor olha e fala assim, meus queridos, o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? Né? De onde vocês vêm? Para onde vocês vão? E eles falam, a gente está indo lá, a gente está vindo de Belém de Judá, estamos indo para a região montanhosa de Efraim, de onde eu sou, né? Mas não encontrei lugar para ficar. E aí o Senhor, ele fala assim, fica comigo, não fica na praça à noite. Parece que aquele Senhor, ele sabia de alguma coisa. Parece que aquele Senhor, ele tinha alguma informação sobre o que poderia acontecer numa praça na cidade de Gibeá. E ele insiste, venha comigo, que nada vai faltar para você, o que você não tiver de mantimento, eu posso suprir, mas não fica na praça, pelo amor de Deus. E ele então vai, e ele vai para a casa desse senhor, na cidade de Gibeá, cidade habitada pelos da tribo de Benjamim de Israel, né? E aí diz que eles então vêm para casa, ele acha lugar para os seus jumentos, para eles poderem se alimentar, eles comem, eles bebem. Enquanto eles estavam se alegrando, disse que alguém bate à porta. Alguns homens da cidade bateram na porta, pedindo coisas absurdas. Pediram assim, dá-nos esse homem que entrou aí na sua casa, para que possamos abusar dele. Entregue esse homem para nós, né? E aí o dono da casa, ele diz assim, não façam tal maldade, irmãos. Não façam uma coisa dessas. Vamos fazer assim, olha o que o senhor, dono da casa, oferece. Vamos fazer assim, eu tenho uma filha virgem. Ele tem a concubina dele, nós damos elas para vocês. Mas não façam tal maldade a esse homem, né? A esse homem do Senhor, a esse levita.
Mas diz o texto que os homens da cidade não quiseram dar ouvidos. Então, de uma forma abrupta, terrível, assustadora, o levita pega a sua concubina e empurra ela para fora. E joga ela para fora. E aquela concubina, aquela mulher, ela é abusada a noite toda. A noite toda. Para livrar aquele levita. E diz que ao amanhecer do dia, a mulher ela vem se arrastando até a porta. E ela fica deitada na porta da casa. Com as mãos sobre a soleira, o texto é detalhista. E aí quando amanhece e eles abrem as portas da casa, eles veem aquela mulher, o levita vai lá, chama ela, fala, vamos, levanta. E ela não levanta. O texto não é claro se ela já estava morta ou não. Mas diz que ele pega a sua concubina, a sua amante, ele coloca no jumento, ele vai para casa. Chegando em casa, ele faz algo terrível. Mais terrível. Talvez a coisa mais terrível, das mais que a gente vê na Escritura. Ele pega uma faca e ele esquarteja a sua mulher. E ele envia 12 pedaços para as 12 tribos. E isso começa uma grande guerra em Israel. Isso divide o povo. Isso causa um caos, né? Essa narrativa sombria levanta uma pergunta que é inevitável. O que as pessoas são capazes de fazer quando lhes falta o reinado de Deus em suas vidas, né? Até onde nossa mente pode ir quando Deus não reina? Até aonde nós podemos ir quando não há rei em nossas vidas, né? A verdade, a resposta é muito desconfortável. Porque quando não há rei, tudo pode se deteriorar. Tudo pode ruir. Muito se perde quando não existe rei sobre as nossas vidas. E nós vemos isso nessa história. E eu gostaria de trazer 3 coisas que nós perdemos quando não existe um rei. O que acontece quando não há rei sobre as nossas vidas? A primeira coisa que nós perdemos é o referencial. Quando não há rei, nós perdemos o referencial. Quando Deus deixa de ser rei sobre a vida, perde-se o referencial dela. Nós não sabemos mais quem nos guia, nós não sabemos mais qual é a verdade, nós não sabemos o que é correto, né? Quando não existe um rei. Nós buscamos referenciais para tudo. Nós buscamos referências para muitas coisas, né? Talvez se você quer visitar uma cidade, você quer referências. Você quer algo para se referenciar, bons restaurantes, bons hotéis, né? Bons passeios, bons parques, regiões perigosas, regiões mais seguras, né? Você quer essas referências. Se você vai comprar algo também, né? Você talvez pesquise no YouTube, pergunte lá, review sobre o produto que você quer comprar, porque você quer referências. A melhor referência é de uma pessoa que já usou, né, aquele produto que você quer, que já usou a roupa que você quer, para te dizer se é bom, se não é, como que é o comportamento de tal coisa a longo prazo. Nós queremos referências, e assim como queremos referências para as coisas, para os lugares, para as pessoas com quem nós nos relacionamos também, muitas vezes, nós queremos saber mais, né? Queremos saber como que é a família dessa pessoa, como que são os pais dessa pessoa, né? Nós também buscamos referências para a nossa vida. Nós buscamos pessoas que nós queremos ser parecidos com essas pessoas. Nós buscamos conceitos, atitudes, jeitos de viver e de ser, que nós queremos nos referenciar por eles, né? Dessa forma, tudo aquilo que referencia a nossa vida, tudo que serve de referência para a nossa vida, acaba exercendo certo reinado sobre nós. Por quê? Porque exerce autoridade sobre nós, né? Se nós temos uma pessoa que nós admiramos e nós falamos assim, nossa, aquela bendita frase, quando eu crescer eu quero ser igual a você, né? Aquela pessoa, ela exerce autoridade sobre mim. Porque a maneira como ela vive é referência para mim. Eu quero fazer algo, eu quero viver de uma forma semelhante. Eu quero ter uma vida semelhante, né? Eu quero chegar onde aquela pessoa chegou, né? E a verdade então é que nós sempre buscamos algo para preencher esse espaço de um reinado, um trono que existe em nossos corações. E a triste verdade é que quando Deus não reina, outras coisas vão reinar. Nós não conseguimos ficar de fato sem rei. Nós encontramos coisas para reinar em nós, né? Às vezes o nosso próprio coração se torna o nosso rei. E o bem do nosso coração e o prazer do nosso coração se torna rei sobre nós.
E a coisa mais importante é aquela coisa que gera uma maior emoção no nosso coração. Pode ser que as nossas ambições se tornem o nosso rei. E tudo aquilo que nós fazemos é direcionado pelas nossas ambições, pelas coisas que nós queremos alcançar e queremos ter. Às vezes a pressão social se torna rei, né? Muitas coisas, a cultura, o desejo de reconhecimento, muitas coisas vão se tornar reis sobre nossas vidas quando Deus não reina. E não é uma questão sobre Deus não reinar, é uma questão sobre nós não reconhecermos o reinado dele sobre o nosso coração, né? Israel viveu isso. O livro de Juízes pode parecer que ele está falando da ausência daquele rei, de um rei humano, e como faz falta um rei humano, e o plano de Deus, de uma teocracia, onde Deus é rei sobre Israel, não está funcionando. Só que a grande questão é que o problema de Israel é um problema moral. Eles têm um problema moral, que permeia todo o livro. Por isso que o livro dos Juízes é marcado pelos ciclos dos juízes, né? O povo se desvia dos caminhos. O povo deixa de reconhecer Deus como rei dos seus corações. E deixando de reconhecer Deus como seu rei, o povo se desvia, adora outros deuses, adora outras coisas. O povo se afasta e comete atrocidades. Deus vai lá, levanta um juiz para libertar o povo daquilo. Libertar daquele estado de perdição e libertar do castigo que Deus mandou. Porque Deus pune o povo diante do seu pecado, né? Porque Israel havia perdido essa referência. E é por isso que esse verso diz que quando não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. É um resumo de todo o livro dos Juízes. Quando não há rei sobre os corações, cada um faz o que acha que é certo. E aí, tudo se torna relativo, né? Sem o senhorio de Deus, cada um define a própria verdade, cada um define o que é correto, cada um define a própria moral, a própria moralidade. Com isso, a verdade se torna relativa. Ela não é a mesma verdade para todos nós. Ela se perde. A verdade depende do ponto de vista, a verdade depende de outras coisas. Depende da criação, depende do ambiente. Perdemos a verdade quando não há rei. O certo se torna algo negociável, logo porque não existe verdade de fato, né? Se não há uma verdade absoluta, o certo também não é absoluto. Não existe certo e errado se não existe verdade. E a fé dessa forma se torna opcional também. Quando não há rei em nossos corações, por que termos fé? Ou será que temos fé de fato, se não existe rei sobre os nossos corações? Percebemos que numa última análise, não ter um rei é negar a existência do próprio Criador. Como podemos ser criados por algo? Como podemos reconhecer que nós fomos criados com um propósito, que existe um Criador acima de nós? Como que nós reconhecemos isso se nós não permitimos esse Criador reinar sobre nossas vidas, né? Quando nós não assumimos Deus como nosso rei, quando nós não permitimos nossa vida ser regida pelo rei que é o nosso Senhor, o nosso Criador, nós estamos negando a existência desse Criador. Porque se existe um Criador todo-poderoso, capaz de criar todas as coisas pelo poder da sua palavra, se existe esse Criador, Ele tem que reinar. Ele tem que reinar sobre as nossas vidas. Mas o que nós vivemos às vezes é: eu decido, eu defino, eu governo, eu mando. Isso tudo mostra que sem um rei, nós perdemos o referencial. Nós precisamos de um rei. E nós precisamos permitir que esse rei exerça reinado, exerça autoridade, soberania, exerça o seu senhorio sobre tudo nas nossas vidas. E você percebe, quando Jesus não reina, as coisas vão muito mal. Quando Jesus não reina, surgem muitos problemas. Quando Jesus não reina no nosso casamento, a coisa sai do eixo. Quando Jesus não reina sobre a nossa vida, o nosso trabalho, sobre as nossas prioridades, sobre o nosso tempo, as coisas desmoronam. Porque falta a referência. Quando não há rei, tudo é governado pelo caos. Porque cada um faz o que acha mais certo, né?
Nós precisamos de um rei que nos dê verdade, que nos dê direção, que nos dê propósito. Um rei que é o nosso referencial. Nós somos chamados por Deus, como cristãos, para isso. Para ter Cristo como referência. Paulo fala sobre isso em Romanos 8. Né? Refletimos sobre isso semana passada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Nos fazer conformes à imagem de Cristo. Diz no decorrer do capítulo 8, depois do verso 28. É termos Cristo como referência, entende? Nós somos chamados para isso e nós precisamos de um rei. Porque sem rei, nós não temos referencial. Algo que nós perdemos também, quando falta um rei, perdemos a sensibilidade. Porque logo, não temos referencial. A verdade se torna relativa. O certo se torna duvidoso. Então, a sensibilidade também vai embora. Né? Vemos isso no povo de Israel. De forma muito triste nessa história de Juízes 19. O povo se torna insensível ao pecado. Desde o começo da história. O povo se torna frio diante da dor, indiferente diante da injustiça. O povo simplesmente descarta a humanidade, né? E comete atrocidades. E a história já começa mostrando uma perda gradativa de sensibilidade. Ela já começa errada. Ela começa com um levita, ao invés de tomar para si uma esposa, ele quer uma concubina, ele quer uma amante, porque ele só pensa em satisfazer os seus desejos. Podemos, claro, olhar e falar, mas era uma questão cultural, mas era um pecado daquela cultura. Era um pecado daquela cultura, né? Por isso que no Novo Testamento, qual é a orientação que nós temos? Para aqueles que são também referência ao povo de Deus, para os pastores, para os mestres. Seja marido de uma só mulher, né? Era um pecado daquela cultura. E aquele levita não quis para si uma esposa. Não quis alguém que ele fosse se comprometer. Alguém que ele fosse passar todos os seus dias juntos. Alguém que fosse sua auxiliadora idônea. Ele não queria, ele queria um amante. Ele queria alguém somente para satisfazê-lo diante das suas necessidades. Diante dos seus prazeres, das suas ambições e desejos. Né? Já começa errado. E a coisa vai perdendo cada vez mais a sua sensibilidade. Né? Veja as atrocidades que acontecem nessa história. Ele vai atrás daquela mulher. Ele encontra uma cidade que é perigosa, uma cidade dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, onde eles querem, ao entardecer do dia, eles querem ir atrás de pessoas que estavam visitando, estrangeiros, pessoas que eles não sabiam quem fossem, e querem abusar dessas pessoas. Talvez você, ouvindo essa história, percebeu a semelhança que isso tem com o relato lá de Sodoma e Gomorra. Percebe? O relato lá atrás. É intencional essa semelhança, porque o autor quer nos mostrar que o povo de Israel estava se perdendo e cometendo atrocidades que Deus abomina, que Deus extermina essas atrocidades. Deus não suporta isso, e o povo de Israel, os filhos de Deus, estavam caindo nisso, porque havia perdido toda a sensibilidade. E a sensibilidade se perde quando aquele senhor da casa, ele vai lá e oferece a própria filha, para poder poupar aquele homem, entende? Oferece a filha, oferece a mulheres inocentes, para poder tentar servir de escudo para aqueles homens, né? Perda de sensibilidade, perde-se o valor da vida humana, né? Veja o que nós somos capazes quando não há rei. A sensibilidade ela vai se perdendo. Por isso que pessoas sem rei, elas se acostumam com aquilo que deveria chocar. Elas se acostumam com o que antes as deixava chocadas. Pessoas sem rei toleram aquilo que deveriam rejeitar. Justificam o que deveriam condenar, né? Quando não há rei, é isso que acontece. Essa sequência de absurdos de Juízes 19 revela uma tremenda perda de sensibilidade. E revela como que o coração humano pecaminoso funciona. O coração humano, ele funciona dessa forma. Se nós brincamos com o pecado para de incomodar. A palavra para de confrontar. O coração se endurece. A fé se torna apenas um teatro.
Nós precisamos entender que é muito perigoso quando nós vivemos sem rei. É muito perigoso querer ser o rei da própria vida. Permitir que o nosso coração guie. Essa é uma narrativa linda, romântica, né? Seguir os desejos do seu coração. Garantir para você os desejos do seu coração. Mas o coração, ele quer isso, entende? Essas pessoas que fizeram tais atrocidades, elas também têm coração. Elas também estavam indo atrás daquilo que estava no coração delas. Só que nós perdemos a sensibilidade quando não temos referencial. Quando Deus não reina sobre as nossas vidas, nós somos capazes de fazer atrocidades. Nós devemos olhar para essas coisas e devemos olhar para essas notícias que muitas vezes nós vemos, que são semelhantes a essas. E nós precisamos ter um profundo temor por quem nós podemos nos tornar. Nós temos esse potencial destrutivo, né? Às vezes nós queremos justificar. Às vezes tem realmente alguns problemas a mais. Pessoas que cometem essas atrocidades, às vezes têm algum distúrbio. Só que nós não podemos duvidar do potencial humano. De destruir. De matar. De acabar, né? Tudo começa com pequenas coisas. Onde a sensibilidade vai se perdendo, né? É aí que famílias são destruídas. Hoje nós vemos muito acontecer isso através dessa grande sexualização que nós vemos mundo afora. Da objetificação das pessoas, né? Percebemos que a nossa sensibilidade está indo embora. E está sendo mais normal ver pessoas seminuas na rua. Cadê a nossa sensibilidade? Cadê o rei do nosso coração? Nós precisamos permitir que Ele reine. E isso vai nos levar a um lugar sombrio. Um lugar onde nós cedemos a tentações visuais. Onde nós vamos nos prender em vícios. Onde nós vamos normalizar algumas coisas que não deveriam ser normalizadas. E as atrocidades vão acontecendo, né? As atrocidades vão acontecendo. Nós não podemos permitir que a sensibilidade vá embora. Nós temos que buscar e aceitar esse reinado de Deus. Sem Deus como rei em nossos corações, a sensibilidade se vai e as atrocidades podem acontecer. A gente fica para baixo. A gente fica sem esperança. Porque é isso que acontece, por fim. Uma última coisa que a gente perde é a esperança. Quando nós vemos tudo aquilo que nós podemos fazer sem um rei, podemos até perder a esperança na humanidade. Quando nós vemos o que a humanidade é capaz quando não há rei, quando nós vemos o que Israel foi capaz quando não havia rei, quando não havia o reconhecimento do supremo rei sobre seus corações, nós desanimamos. E a história acaba assim. A história acaba sem esperança, porque ela vai embora quando não há rei. Quando não há rei, nós não vemos promessa, nós não vemos futuro. Nós não sabemos como que a coisa vai terminar. Nós não sabemos se vai dar tudo certo ou não. Porque não há rei. É isso que acontece com Israel. Depois disso, acontece uma guerra. Israel se divide por conta disso. Israel mata a si mesmo por conta disso, né? Por conta dessa atrocidade. Por conta dessa afronta desse levita. Por conta da crueldade daqueles de Gibeá. Nós vemos no final de Juízes um Israel que está dividido, que está ferido, que não tem direção, não tem promessa, não tem futuro. A história termina num silêncio profundo, dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Isso representa essa escuridão e desesperança, né? Porque sem rei não há futuro. Sem rei não há direção. Sem rei nós não temos referência, nós não temos sensibilidade e nós não temos esperança. Sem um rei a história só tende a se repetir cada dia mais, como repetiu-se nos tempos dos juízes. A história foi se repetindo e foi piorando, e foi se repetindo e foi piorando. É isso que acontece conosco quando nós
não reconhecemos de maneira profunda e verdadeira e autêntica esse reinado de Jesus sobre as nossas vidas, a vida ela perde o seu sentido. As lutas perdem o propósito, a alma desanima, ela perde a sua razão. Tudo fica pesado, tudo fica escuro, e parece que a nossa vida se torna esse último verso dos Juízes. Cada um fazia o que achava mais certo. E para onde nós vamos agora? Não sei. Não sei. Mas a notícia maravilhosa é que Deus fez tudo isso para mostrar como que nós precisamos de um rei. Nós necessitamos de um rei e Ele preparou para nós o melhor rei de todos. E é isso que os reis de Israel apontam. Os reis de Israel apontam para a nossa necessidade de um rei perfeito que nós precisamos. Nós precisamos de um rei perfeito, de um rei divino. Nós precisamos de um rei que vá completar o nosso coração. Nós precisamos disso, nós ansiamos por isso. Nosso coração precisa disso para que nós possamos restaurar o referencial, para que nós possamos retomar a sensibilidade e para que nós possamos reacender a nossa esperança, né? E Deus manda, quando a humanidade estava perdida, quando Israel estava sem esperança, quando o silêncio parecia eterno, Deus manda um rei. Deus manda um rei para nós. Diante do silêncio dos profetas, antes do nascimento de Cristo, 400 anos de silêncio profético, Deus prepara um rei perfeito. Um rei conforme nós precisamos. O rei que restaura de fato o nosso referencial. O rei que restaura de fato a nossa esperança. O rei que faz com que a gente consiga acreditar, existe esperança no amanhã. Um rei que nós podemos cantar e bradar que porque esse rei está vivo, nós podemos crer no amanhã. E nós precisamos desse rei, de um rei diferente, um rei perfeito, um rei eterno. Talvez nós tenhamos o nosso coração apertado diante de tudo que nós vivemos. Nós não vivemos em tempos fáceis, eu sei disso. Quantas atrocidades não acontecem no nosso país? Quantas coisas difíceis nós não vivemos? Quantas coisas nós não vemos acontecer nos poderes mais altos do nosso país, que nós ficamos consternados, é a palavra. Ficamos aborrecidos, ficamos entristecidos, o nosso coração ele se fecha, nós podemos entrar até numa depressão por causa de tudo que acontece, porque a gente não gosta do Lula, porque a gente não gosta do PT e de não sei o quê. E nós queremos achar um rei que nós podemos fazer igual Tomé fez e pegar nas mãos dele e falar, ele está aqui, é ele. E nós queremos colocar um rosto para esse Messias, mas nós não precisamos, porque ele existe, ele está vivo. Nós não precisamos encontrar uma outra figura para tentar achar que essa figura é Jesus. Nós não precisamos de um presidente que é messiânico, nós não precisamos de nada disso. Porque nós temos Cristo, o rei nos foi dado, ele vive e ele que tem todo o poder. Se existe alguém que nós não gostamos no poder, saiba, essa pessoa não está acima de Deus. Essa pessoa não está acima de Cristo. Ele é o nosso rei. Se nós ficamos sem esperança diante de tudo que acontece no nosso país, diante de tudo que acontece, nós precisamos olhar para o nosso rei. Nós precisamos olhar e pensar assim, deixa isso aqui de lado agora. O meu coração pertence ao meu rei. E ele tem nome, ele tem rosto e ele está vivo. Ele é Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos de um rei. Nós precisamos permitir que esse rei reine sobre toda a nossa vida. Talvez existem questões que nós não estamos dispostos a entregar. Muitas vezes isso acontece. Nós entregamos uma parte, mas nós não entregamos o todo. Mas esse rei precisa reinar sobre tudo. Nós temos que entregar. E eu quero te convidar nesta manhã a entregar. Entregue tudo para esse Deus. Aquilo que te preocupa, aquilo que causa angústia no seu coração, aquilo que você sente que precisa trabalhar e precisa fazer com as próprias mãos para que aconteça, coloca nas mãos do rei. Confie que você tem um rei. Ele está vivo. Ele está agindo. Ele está vendo. E ele nunca vai deixar de reinar. E confie
na promessa dele para nós, vai chegar o dia em que ele voltará para buscar os seus servos, para buscar os filhos dele, reinando com poder e glória. E todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus é Rei sobre todos. Amém?